Pessoal, a gente recebeu muitas mensagens de amigos e colegas policiais e não policiais pedindo para a gente comentar é, aquela ocorrência que aconteceu ali em Alphaville, tá? É uma ocorrência que bastante revoltante, né? Que causou bastante animosidade, bastante revolta aí nos colegas policiais e também em não policiais, né? Pessoas que assistiram e acharam um absurdo aquele cidadão que recebeu os policiais que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e foram ali, enfim, ofendidos, humilhados e escorraçados ali, né? Então é o seguinte, a gente deixou passar aí uns dias, tá? Porque tava todo mundo de cabeça quente e qualquer análise de cabeça quente a gente sabe que não vai ser uma análise correta, né? Vai ser uma análise emocional e a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para fazer uma análise fria, técnica, né, e ideológica, colocando aí os nossos ideais, nossos princípios aí nessa análise, tá? Então é o seguinte, a gente vai ver o vídeo, tá? Primeiramente, para vocês relembrarem aí do vídeo, e depois eu vou comentar aqui para vocês por que que, por exemplo, nos Estados Unidos isso jamais aconteceria, jamais a ocorrência deixariam chegar a ocorrência nesse ponto, né? E por que que aqui no Brasil, né? Quais são os problemas do nosso modelo, da nossa cultura, né? E da nossa legislação que permitiram, né? Tudo isso junto permitiram que isso aí que vocês vão assistir acontecesse, tá? Então confiram aí e aí a gente volta para análise. Um filho da puta de um polícia de merda querendo invadir minha casa e me levar preso. Por favor, vem pra cá agora. Porque um filho da puta de um merda, você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse gordo filho da puta, tá achando que ele é o quê? Esse merda do caralho. Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filha da puta. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu merda. Marinho, vem pra cá agora. Traz o segurança pública. Traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da puta pra casa do caralho. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu tô te pedindo. Tá? Eu tô te pedindo. Esse PM de merda do caralho. Traz o fulano, traz a puta que pariu. Vai trazer quem tem que trazer. Vai ser esse lixo da minha casa. Eu quero você pra puta que pariu, meu. Vai pra puta que pariu. Eu quero enfrentar você, eu tenho 50 caras pra enfrentar você. Você não é homem de mim. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha R$ 1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. Seu lixo do caralho. Marinho, me ajuda. Tá? Me ajuda, tá? Você vai se fuder, seu merda. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. Aqui é um foda-se. E aí, sobe aqui. Quero ver se é macho subir aqui. Você vai ver o processo a responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Você é essa puta do caralho. Bom, vocês puderam ver aí, né, a ocorrência, né, ou parte dela, tá? Então vamos resumidamente aqui, qual foram as informações que chegaram até nós, tá? Então basicamente a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, tá? E ao chegar no local, tá, um lugar de alto padrão, né, uma região nobre, né, de São Paulo, eles foram recebidos ali pelo suposto agressor, né? Foram recebidos dessa maneira, né? Com ofensas, humilhações e todas essas palavras aí que vocês puderam conferir, né? Então vamos analisar por que, por exemplo, nos Estados Unidos isso jamais aconteceria, tá? E detalhe, nos Estados Unidos a gente não tem o crime de desacato. Lá simplesmente não existe crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação. Não tem o crime de desacato. E mesmo assim, isso jamais aconteceria lá, tá? E por quê? Ao chegar no local, como a solicitante, ela
chamou a polícia militar, autorizou a entrada ali. E como a violência doméstica é uma ocorrência de gravidade, né? Os policiais militares, eles chegam no local, lá. Como lá existe o ciclo completo de polícia, ou seja, os policiais que chegam no local, eles já investigam, já apuram a ocorrência, né, o crime, imediatamente. O policial lá chega com uma outra postura. Ele chega com uma postura mais proativa, de chegar no local, controlar o ambiente, controlar a cena de um eventual crime, né? Então eles chegariam lá imediatamente, já separariam as partes, né? Colocaria a mulher para um lado, o homem para o outro, acalmaria a situação, e eles já imediatamente iriam começar ali a investigar o que aconteceu, né? Conversar com as partes, colher o depoimento com algum vizinho, de repente pegar uma câmera, enfim, já viam ali investigar a situação para ver o que houve, o que não houve e constatar ali a situação. Então o que ia acontecer? Nessa maneira com essa necessidade de você já investigar o caso, os policiais chegam já numa postura mais ativa e em controlar a cena, né, o cenário. Então, se o indivíduo tivesse ali dessa forma extremamente agressivo, talvez alcoolizado, ele já seria acalmado, colocariam ele num canto e falariam: senhor, agora por favor fique em silêncio, que a gente vai começar aqui a investigar o caso, né? E uma vez que o homem não obedecesse ali o comando, o legítimo comando do policial, né, o policial poderia mais uma vez tentar acalmá-lo e pedir para que ele parasse ali de atrapalhar, né, de falar. E caso ele não atendesse, ele simplesmente seria contido, algemado, colocado ali de bruço, né? E até deslocado para dentro da viatura ou para outro local para que não atrapalhasse o que é o mais importante ali, que é apurar o eventual crime de violência doméstica. Tá? Então, o que acontece? Esse indivíduo, pouco importa o que ele estivesse falando. Não importa se ele estivesse gritando palavras de baixo calão, ameaçando, ofendendo, né, xingando, humilhando os policiais, ou se ele estivesse cantando ou estivesse elogiando os policiais e tal. O problema não é esse. Como nos Estados Unidos não existe a questão dos crimes contra a honra, não existe o desacato, né? O policial, ele não pode prender ninguém ou conduzir alguém à delegacia pelas palavras que a pessoa proferiu, né? Até porque é o seguinte, né? O policial lá não pode ficar ofendido, porque o policial ele não é uma pessoa, ele é o Estado. Então existe essa impessoalidade de ser o Estado, né? E como não existe essa bobeira, essa baboseira de desacato, injúria, me senti ofendido, ele me xingou, ele falou tal palavra é crime, tal palavra não é crime. Não existe isso lá. O que existe é o seguinte: os policiais chegam no local e eles têm uma missão. E a missão é investigar um caso, que é um caso grave, um caso importante, que é uma violência doméstica, né? Você tem uma vítima ali, você tem uma criança, enfim, você tem um cara exaltado, então você vai acalmar e você vai dar o comando para aquele cidadão ficar quieto, colocar as mãos para trás e ficar no canto. Se ele não obedecer, né, o policial vai pedir de novo para que ele faça isso, obedeça a seus comandos, e uma vez ali que o homem insiste em não obedecer os comandos, o policial tem toda a legitimidade de deter ali o cidadão, contê-lo, algemá-lo, colocar de bruço, colocar na viatura, seja o que for, para não atrapalhar o trabalho. Por quê? Porque aí no caso, o indivíduo ele está cometendo o crime de obstrução do trabalho policial. Então o importante aí o policial. Por que o policial pode algemar e tal? Porque aquele homem está cometendo um crime de obstrução. Ele está atrapalhando ali a ação, a atividade policial, que é investigar e resolver aquele crime, né? Então você vê a diferença. Então, embora lá não haja esse crime de desacato, né, o policial poderia muito bem já de imediato fazer com que ele parasse ali de falar ou de gritar, de fazer qualquer coisa, porque estaria atrapalhando o trabalho. Então o crime ali não é o desacato nos Estados Unidos, o crime ali é a obstrução do trabalho policial, que é o importante, né? Então aqui eles ficam muito apegados a palavras e tal, aí, né, o cara fala.
nos Estados Unidos pouco importa o que o cara fala. O cara inclusive tem o direito de falar. O policial tem que preservar o direito, né, a liberdade de expressão do cara falar o que ele quiser, né? Bom, e vamos lá então. Por que que aqui no Brasil isso aconteceu, né? Então a gente fazendo uma análise fria, técnica, vendo várias questões, a gente tem ali duas questões importantes, tá? A primeira é a ausência do chamado ciclo completo de polícia. Ou seja, o policial militar chega no local, então como ele não pode praticar nenhum ato investigativo, né, de ali já tomar conta do cenário, colher provas, evidências, analisar o local, colher o depoimento das pessoas, ver se tem alguma câmera, alguma testemunha e tudo mais, o policial ele chega meio que lá numa postura de prevenção. Olha, vamos prevenir aqui um eventual uma outra agressão que possa vir a acontecer e tudo mais, né? E aí, então a postura já é outra, né? A ação do policial nos Estados Unidos, que é mais proativa, é mais... Ele tem uma missão clara ali, que é investigar o caso, tomar conta do ambiente, separar as partes para que não haja problema e apurar. Aqui não. Aqui ele já tem essa postura meio que de prevenção. Aí viu que o cara estava exaltado, a mulher estava do outro lado e tal, o policial já fica numa postura meio ali passiva, né? Meio na defensiva. E aí tem a outra questão, né? Tem essa questão do ciclo completo, que muda a postura do policial ali perante o caso concreto. E tem uma outra questão, que é a questão da cultura, né? Aí uma questão cultural que a gente talvez não encontre tanto nos Estados Unidos, né? Então os policiais chegaram lá, num bairro de alto padrão, né? Com pessoas ali com recursos, né? Então você sempre tem aquela coisa que o policial ainda fica mais na defensiva, que você sabe com quem você está falando, né? O cara é influente, o cara conhece fulano, ciclano, beltrano, e o policial fica sempre naquele medo de agir e depois ser acusado de abuso de autoridade, etc, e ser punido, né? Então aí tem um outro problema do país, que aí não é um problema de modelo de polícia nada, mas é uma questão cultural, que influencia diretamente na ação do policial também, né? E a terceira coisa que eu queria falar com vocês é a questão, repetindo aí, essa questão do desacato, né? Então nós, do Movimento Policiais Liberais, nós defendemos que não exista os crimes contra a honra, né? E tampouco exista o crime de desacato, porque no nosso entendimento é simplesmente irrelevante, né? O crime de desacato é um crime que é um crime leve, né? Esse cidadão, por exemplo, ele foi conduzido para a delegacia, se ele assinou lá um termo circunstanciado de desacato, ele saiu antes do policial dando risada, né? E não é pelo fato de existir o desacato, é que o cara deixou de fazer isso, ou pessoas que não gostam da polícia, ou que se sintam superiores, né? Ao ponto de proferir tais palavras para os policiais, vai deixar de fazer, por causa do tal do desacato, né? O que seria interessante no Brasil é a gente ter, assim como nos Estados Unidos, esse instituto da obstrução. Ou seja, o cara pode falar o que ele quiser, mas desde que ele não atrapalhe, não obstrua a atividade policial. Se ele estiver ali, de repente falando no canto baixo ali, xingando o policial, tudo mais, mas não está atrapalhando ali o ato do policial, o policial simplesmente ignora, faz o trabalho dele, tecnicamente, né? Porque nós somos técnicos, né? O policial tem que ser técnico, tem que cumprir a lei, fazer o mais importante, que é a questão da violência doméstica, né? E deixar que o cara continue ali falando a bobagem que ele quer, né? E exercendo a liberdade de expressão dele, desde que não atrapalhe. Agora, atrapalhou, tumultuou a atividade policial, aí ele vai ser enquadrado no crime de obstrução, né, do trabalho policial e vai ali pagar a pena dele por isso, tá? Então essa é a grande diferença dos dois países, né? Então tem a questão do ciclo completo, que influencia na ação do policial. Tem a questão cultural, né, que infelizmente isso aí a gente vai ainda mais algumas gerações até a gente resolver, até as pessoas respeitarem todo mundo igualmente, né, sem essa mentalidade de castas, de níveis, onde o cara que tem dinheiro, o cara que é influente, ele acha que pode estar acima do bem e do mal, né? E a terceira coisa é essa questão do crime de desacato, que é um crime totalmente irrelevante, que não ajuda em nada, né? Muito pelo contrário, inclusive às vezes até ajuda a maus policiais usarem isso de má fé, né? Contra o cidadão, né? E para quem acha que
não, tem que ter o desacato e tal. É o seguinte, muitos policiais que defendem que haja assim o desacato, porque pode enquadrar esse cara no desacato, achando que vai fazer uma grande diferença, é o mesmo que muitas vezes é vítima, né, da falta de liberdade de expressão, né? E às vezes, por falar alguma coisa, por emitir uma opinião e tal, é penalizado, né, dentro da sua instituição ou até fora, é, responde administrativamente ou criminalmente por questões de crime de opinião, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora que a gente acha correto violar a liberdade de expressão de alguém, porque você acha que você está se beneficiando nesse caso, lembre-se que você amanhã pode ser a vítima, né? E não poder se manifestar, se expressar e ser punido por isso. Então, vamos ficar atento nisso aí, pessoal, e vamos entender como é que funciona lá fora, como funciona aqui, tentar fazer esse paralelo. Inclusive, para quem aqui está com vontade de me xingar ou já está discordando de mim, eu peço que antes de falar ou antes de colocar sua opinião aí, assista a live que a gente tem aqui no canal do Movimento Policiais Liberais no YouTube, uma live que com a participação do Eliel Teixeira e do Tom Sampaio, né, são brasileiros, policiais nos Estados Unidos e no Canadá, que eles falam exatamente sobre isso. É uma live que a gente trata dos crimes contra a honra e eles falam da questão do desacato e vocês podem ver lá a opinião deles e talvez vocês aí mudem de ideia caso vocês não concordem aqui com o conteúdo desse vídeo, tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.